Olá, boa noite. Veja no Brasil TV. A Justiça mantém a prisão do homem que atirou num motorista após acidente de trânsito no Distrito Federal. Policiais civis e federais fazem operação contra abuso sexual infanto-juvenil em Minas Gerais. A seca no norte, o Rio Solimões atinge o nível mais baixo desde que começou a medição há 55 anos. E ainda, no Dia do Médico, o exemplo de uma equipe que não mede esforços para humanizar o atendimento às crianças no Hospital Público de São Luís. Quarta-feira, dia 18 de outubro, agora no Brasil TV. A gente começa falando da violência ao volante no Distrito Federal. O motorista baleado após uma briga no trânsito no fim de semana continua internado num hospital. E a Justiça decidiu que o atirador Hugo Olinto de Menezes Santos, de 38 anos, vai continuar preso. E, infelizmente, esse caso não é o único na capital federal. O estado de saúde de Ronei Brandão Ramos, de 50 anos, é estável, mas ainda é grave. Ele está internado no hospital de base desde domingo, quando foi baleado por um motorista no trânsito. Com muita dificuldade, que ele falou: primo, ele atirou em mim, eu só tirei a foto do carro, porque eu queria a placa para me registrar a ocorrência com o carro ressegurado. E ele atirou do nada em mim, eu não fiz nada. Ronei, que é servidor da Secretaria de Saúde, estava indo para casa em Planaltina quando se envolveu em uma batida de carro no CIA. Ele foi atingido nas costas. Pelo que o Ronei falou, ele mirou em direção à cabeça dele mesmo, só que ele desviou e continuou dirigindo. Aí ele só sentiu a bala e na mesma hora ele já não sentiu mais o braço dele se mexendo. Ronei ainda conseguiu dirigir, ferido, até o hospital de base. De acordo com a família, a bala perfurou os 2 pulmões, fraturou a coluna e um osso do braço, onde ficou alojada. Esta é a foto que o servidor público tirou antes de ser atingido. Pela placa, a polícia identificou o dono do carro, que foi preso em flagrante. O motorista que efetuou o disparo foi identificado como Hugo Olinto de Menezes Santos, de 38 anos. Ele é um CAC, como são conhecidos os colecionadores, atiradores esportivos e caçadores. Nesta terça, ele passou por audiência de custódia e o juiz converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. Hugo Santos vai responder por tentativa de homicídio qualificado e por porte ilegal de arma de fogo, já que ele portava uma arma de uso restrito. O CAC tem uma licença especial para a compra de armas. A lei limita o tipo, o número de armas e a quantidade de munição que o CAC pode adquirir. Para transitar com a arma de fogo, o CAC precisa ter uma autorização concedida pelo Comando do Exército. O caso do Ronei, que terminou em violência, foi um dos mais recentes que aconteceram no DF. Na segunda-feira, a briga foi no Sol Nascente entre um motociclista e um motorista de um caminhão-pipa. O motorista do caminhão usou uma barra de ferro para bater no motociclista, que se defendeu com o capacete. De acordo com a PM, ninguém ficou ferido e o motociclista fugiu do local antes da chegada da polícia. Ainda na segunda, depois de uma colisão, 2 motoristas discutiram no meio da rua em Águas Claras. A mulher que teve o carro atingido dá socos no capô do outro veículo e depois empurra o motorista, que não reage. Um dos casos mais emblemáticos aconteceu em 2021, o atropelamento da servidora pública Tatiana Matsunaga. Após uma discussão de trânsito, ela foi perseguida e atropelada por Paulo Minhomem. Ele foi julgado pelo júri popular em julho deste ano e condenado a 11 anos de prisão por tentativa de homicídio. Esse psicólogo explica por que tantos episódios de brigas de trânsito. A gente está diante das nossas emoções constantemente. No ambiente de trânsito, é um momento onde a gente pode acessar essas emoções, seja ela por estímulos internos ou externos. Uma raiva, atraso, o desvio de uma rota, um problema pessoal. O problema é quando a gente não consegue controlar essas emoções. Para ele, a solução pode ser evitar levar os problemas do dia a dia para o ambiente do trânsito. A gente entende que os nossos dias estão cada vez mais corridos, estressantes, estamos cansados. E entender sempre que gentileza gera gentileza. É importante refletir para evitar que esse tipo de erro aconteça novamente. Eu espero que pelo menos a história sirva como uma lição, um aprendizado para todos nós de
porque, né, coisas pequenas não compensam, né, a gente entrar em embates maiores, né. A Polícia Federal e a Receita fizeram uma operação hoje no Rio de Janeiro contra um grupo de empresários suspeitos de sonegar mais de 5 bilhões de reais em impostos. O Diego Aidar tem as informações. Falo aqui da Superintendência da Polícia Federal, no centro do Rio, onde parte da apreensão, né, foi trazida para cá. Os policiais chegaram a esse valor de 5 bilhões, valor que pode ser ainda maior. A gente tem imagens dessa operação para rodar para vocês. Operação que começou logo cedo com 58 policiais federais, 18 servidores da Receita Federal, e eles cumpriram 10 mandados de busca e apreensão em algumas regiões como Campo Grande, Barra da Tijuca e também em Caxias, na Baixada. A operação teve origem em uma notícia crime encaminhada pela Receita Federal, que apontou que o grupo de empresários criou mais de 50 empresas, a maioria delas fantasmas, para burlar o pagamento de impostos. Eles ainda se utilizavam de laranjas para não serem responsabilizados pelas dívidas tributárias. A decisão judicial obtida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional determinou o bloqueio de todos os bens do grupo para assegurar o pagamento desses impostos. Entre esses bens estão 40 imóveis, avaliados em cerca de 38 milhões de reais, mais de 120 carros, incluindo carros de luxo, um iate, avaliado em 14 milhões de reais. E também um dinheiro depositado em contas bancárias, ainda num valor que vai ser quantificado, ou seja, aquele valor de 5 bilhões pode ser maior ainda. Os alvos dessa operação são acusados de cometer os crimes de sonegação de impostos, associação criminosa, estelionato e lavagem de dinheiro. As penas podem chegar a 23 anos de prisão, mas na operação de hoje cumpriu apenas mandados de busca e apreensão. Não tinha mandado de prisão para hoje, a investigação vai continuar. A Polícia Civil do Mato Grosso cumpre mandados de busca e apreensão contra um grupo envolvido no comércio de peças de veículos roubados no estado. A Polícia Civil realizou hoje uma operação aqui em Cuiabá por meio da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos. Os alvos são suspeitos de participar de um esquema de receptação de peças de veículos roubados. 18 ordens judiciais foram cumpridas pela polícia, sendo mandados de busca e apreensão e sequestro de bens em 4 empresas, sendo elas 3 lojas de autopeças e um ferro velho, além também da casa dos suspeitos. Essas investigações começaram no mês de junho deste ano, depois que a polícia identificou o comércio de peças em empresas grandes da capital de 4 veículos que foram roubados em regiões diferentes do Brasil. Além do crime de receptação qualificada, os investigados podem responder por adulteração de identificadores de veículos, associação criminosa, sonegação fiscal e até mesmo lavagem de dinheiro, já que utilizavam as empresas de fachada para o comércio ilegal das peças. Durante o trabalho de hoje, a Polícia Civil apreendeu documentos e também veículos da casa dos investigados. Em Minas Gerais, a ação foi para combater crimes de abuso sexual contra crianças e adolescentes. Agentes cumpriram mandados de busca e apreensão em Belo Horizonte e no interior do estado. 5 pessoas foram presas. Olá, tudo bem? Essa operação foi realizada hoje aqui em Belo Horizonte, também na região metropolitana e em todas as outras regiões de Minas Gerais. Um trabalho conjunto da Polícia Federal e da Polícia Civil. Durante o cumprimento de 26 mandados de busca e apreensão, os agentes encontraram celulares, computadores, entre outros dispositivos para o armazenamento de imagens. Um homem de 20 anos foi preso aqui em BH, suspeito de abusar da sobrinha de 7 anos. Outros 4 suspeitos foram presos em flagrante, porque estavam com material pornográfico infanto-juvenil. Todo esse material ainda será periciado para identificar responsáveis e possíveis vítimas. De Belo Horizonte, Hernani Fiuza, para o Brasil TV. Uma quadrilha invadiu uma casa na Riviera de São Lourenço, em Bertioga, no litoral paulista. Mais de 20 pessoas que estavam numa festa foram roubadas. Essas imagens mostram os bandidos entrando em uma casa do condomínio. Eles chegaram pela mata, alguns inclusive com roupa camuflada. Eram quase 2 horas da madrugada de domingo. Segundo testemunhas, 22 pessoas estavam em uma festa no local. No boletim de ocorrência, algumas vítimas contaram que 5 homens entraram na casa, alguns com armas e outros com facões.
Ainda segundo o boletim de ocorrência, eles renderam todas as pessoas que estavam no local. Amarraram os homens na área da piscina e as mulheres no banheiro. Os bandidos levaram diversos objetos das vítimas, principalmente joias e aparelhos de celular. As imagens das câmeras de monitoramento estão sendo usadas para que a polícia consiga identificar os criminosos. Um homem em situação de rua morreu depois de ser esfaqueado por outro homem em Santo André, no ABC Paulista, ontem à noite. O criminoso até tentou fugir, mas foi preso numa estação de trem. Uma câmera de segurança registrou quando a vítima mexia nos sacos que estavam na lixeira da calçada. Repare que ao fundo aparece o agressor, que, segundo a polícia, mora numa casa na mesma rua. Com uma faca, ele ataca o homem em situação de rua pelas costas. As imagens são fortes e por isso nós congelamos o vídeo. Foram mais de 40 facadas. O criminoso foi preso minutos depois, na estação Prefeito Saladino. Ainda de acordo com a polícia, o desentendimento entre os dois era antigo. Inclusive, no mês passado, o homem que levou as facadas chegou a colocar fogo no carro do assassino. O caso foi registrado como homicídio no 6º Distrito Policial de Santo André. Agora, olha que história absurda. Uma incorporadora foi multada por descartar cimento e restos de construção em bueiros e sarjetas na zona leste de São Paulo. A obra foi embargada por falta de licença. O Thiago Scheuer conta essa história pra gente. A obra do empreendimento imobiliário fica bem aqui nessa esquina, entre a Rua da Ameação e a Rua Ana Camacho, na zona leste da capital, na região da Moca. A prefeitura embargou essa obra no começo da semana, porque disse que faltam os documentos necessários para a construção desse empreendimento. Mas por aqui ainda estão os resquícios dessa construção. A gente vê aqui no chão, com a ajuda do Caio Portari, as marcas de concreto, cimento que, diluídos na água, acabaram descendo a rua e por uns bons metros ainda percorreram aí a sarjeta até os bueiros. Por conta desse descarte irregular de material, que foi flagrado na segunda-feira, a empresa também foi multada no valor de R$30 mil. E no começo da manhã, uma equipe contratada pela prefeitura chegou para desobstruir os bueiros, que ficam a alguns metros daqui. Conversei com os funcionários e eles me contaram que os bueiros realmente estavam com bastante concreto. E os vizinhos aqui contam também que sempre que tem obra na região, acontece esse tipo de situação. Tem concreto descendo por onde deveria descer apenas água da chuva, né? E ainda mais que a gente está ingressando agora na temporada de chuvas aqui no estado de São Paulo, na capital, e essa temporada vai até o final do verão, no começo do ano que vem. A gente tentou ouvir a incorporadora responsável pela obra, mas não conseguimos contato. No estado do Amazonas, o rio Solimões atingiu hoje o menor nível em 55 anos, período em que o Serviço Geológico do Brasil faz o monitoramento. Os técnicos informaram que no município de Manacapuru, o nível está em 3,70 metros. Ontem eram 3,81 metros. A seca nos rios da região impede a navegação e dificulta o acesso à água potável. 59 cidades estão em situação de emergência no estado. De acordo com o governo, a seca no Amazonas já atinge mais de 560 mil pessoas. A seguir, o retorno de um brasileiro de Israel. Ele conseguiu sair da zona de guerra com a mulher e um cachorro e desembarcou ontem em São Paulo. Brasil TV de volta, falando do retorno de um representante de vendas de São Paulo que viveu momentos de tensão em Israel. Ele conseguiu voltar para o Brasil com a mulher e contou pra gente como foram esses últimos dias. Nathaniel morava há 2 anos em Ramat Gan, que fica a 20 minutos de Tel Aviv. Quando a guerra começou, ele e a mulher passaram a monitorar os toques de sirene para tentar se proteger num bunker que fica no subsolo do prédio. Minha esposa está dormindo agora, ela consegue dormir porque eu estou alerta e quando eu durmo um pouco durante o dia, ela está alerta. Nathaniel e a mulher estavam na fila para embarcar num voo da FAB. Mas como não havia previsão de embarque, eles conseguiram sair do país de outra forma. Amigos no Brasil
fizeram uma vaquinha para ajudar o casal a comprar passagens num voo de emergência, fretado até Roma, na Itália. De lá, eles embarcaram para o Brasil. Chegaram ontem em Guarulhos. Deixaram para trás a casa, o carro e o que não coube nas 3 malas. Mas encontraram aqui a paz. Estamos muito felizes de ter conseguido chegar no Brasil. A gente trouxe malas, trouxe a nossa cachorra. A paz aqui não tem preço. Sim, realmente não tem preço, o sossego. A gente está muito feliz de estar aqui no Brasil e torcendo pela paz, pelas pessoas que estão ainda em Israel e no Oriente Médio. O governo brasileiro estima que serão necessários, no máximo, mais 2 voos de repatriação de brasileiros que estão na zona do conflito. Os ministros da Defesa e das Relações Exteriores fizeram hoje um balanço das ações para o retorno deles ao Brasil. O 7º avião que vai repatriar brasileiros decolou de Roma, na Itália, pouco depois das 6 da manhã, horário de Brasília, e pousou às 9 da manhã em Tel Aviv, em Israel. Segundo o governo, esse voo está previsto para chegar na madrugada de amanhã no Rio de Janeiro. Com isso, serão mais de 1.100 brasileiros repatriados desde o início do conflito. De acordo com o Itamaraty, 150 brasileiros ainda querem sair de Israel. Nessa conta, o governo considera os brasileiros e parentes que querem deixar a faixa de Gaza. Outro voo da FAB, a aeronave VC-2, cedida pela Presidência da República, também decolou de Roma hoje cedo, com destino ao aeroporto de Al-Arish, no Egito. O avião levou 40 purificadores de água, 2 kits de remédios e insumos enviados pelo governo brasileiro para a população de Gaza. Depois de descarregar a carga, a aeronave foi para o Cairo. Pousou por volta de meio-dia e agora a tripulação vai aguardar na capital do Egito para fazer o resgate dos brasileiros que estão na faixa de Gaza. Segundo o ministro Mauro Vieira, toda a estrutura de retirada já está pronta. É preciso apenas ter a autorização para a saída. No momento que seja anunciada e confirmada a abertura da passagem, serão rapidamente transportados por veículos já contratados e alugados pela Embaixada do Brasil em Ramallah para fazer esse transporte até o ponto de fronteira, e depois a Embaixada no Cairo tem já também todo o esquema montado para o transporte após a passagem de Rafah ser efetuada e, portanto, dentro do território egípcio, serão transportados para onde as autoridades locais egípcias determinem. Toda a parte de infraestrutura está já decidida à espera desses brasileiros. O comandante da Aeronáutica afirmou que o desembarque de ajuda humanitária hoje, no aeroporto mais próximo da fronteira, foi importante para uma possível saída dos brasileiros por ali. Essa aeronave teve a oportunidade de fazer um reconhecimento desta pista que nós nunca havíamos operado antes, de Al-Arish, vendo suas condições de operação, identificando também, como disse o ministro, se para lá o governo do Egito determinar que nós façamos a extração, então já estamos familiarizados com esta pista. Ainda de acordo com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, há cerca de 5.000 estrangeiros na faixa de Gaza buscando sair de lá. Entre eles estão os brasileiros e parentes que esperam há dias a abertura da fronteira com o Egito. Uma força-tarefa quer combater a mortandade de tartarugas marinhas em Sergipe. A preservação da espécie oliva enfrenta muitos desafios. O estado vem se destacando ao longo dos últimos anos como o estado com maior número de ocorrências reprodutivas. São em torno de 14.000 desovas por ano, com uma média de 800.000 filhotes. Mas esse crescimento populacional poderia ser ainda maior não fossem as ameaças que provocam mutilações dos animais e mortes. Nós temos diversas ameaças ou problemas. A questão da ocupação das praias, então nós temos trechos de praia com presença de móveis ou de pedras, que faz com que as tartarugas não consigam chegar ao limite da areia que elas necessitam para colocar os ovos. A questão também da iluminação, que é um outro problema. Temos a questão da pesca, que hoje ela representa o maior impacto, as tartarugas, por conta das mortalidades que acontecem. E também nós temos agora uma outra ameaça, que é o ataque dos cães às tartarugas marinhas. E que muitas das vezes esses ataques acontecem quando os animais estão
No momento da desova, que elas não esboçam nenhum tipo de reação, acabam sendo atacadas e o ataque é tão violento que esses animais não conseguem sobreviver. Em 5 anos, já foram registrados quase 100 casos com morte. Diante das ameaças que têm prejudicado o processo reprodutivo das tartarugas marinhas aqui no estado, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente resolveu fazer uma grande reunião para discutir o assunto e possíveis soluções. Foram convidados representantes de vários órgãos públicos e de 7 prefeituras de municípios litorâneos. Nós estamos aqui para isso, para nos somar, com todos eles, e vamos sim dar continuidade. Se for necessário, vamos reunir várias vezes, vamos fazer fiscalização em conjunto com o município, estamos aqui para isso, para nos somar. O representante da Associação de Bares e Restaurantes em Sergipe disse que desconhece a situação envolvendo cães nos bares, mas sabe da importância de se combater esse problema. A gente quer entender o que está acontecendo para poder ajudar e entrar num contexto em comum, de que luz poder usar para não ficar também no breu na noite, de como poder trabalhar e criar essa consciência na população para que possa proteger também as tartarugas, a vida marinha, a natureza como um todo. Além dos ataques de cães, durante a reunião também foi abordado o prejuízo para as tartarugas com a iluminação artificial. Tanto pode afugentar os animais que vêm desovar, encontram a praia muito iluminada e eles desistem dessas áreas, como ela desorienta e causa a morte dos filhotes, que eles, em vez de ir para o mar, eles vão em direção às luzes e terminam morrendo desidratados ou com muito calor, por conta do sol. E se perdem ali nas áreas, não cumprem com esse movimento de ir em direção ao mar. Hoje, 18 de outubro, é o Dia do Médico e a gente vai mostrar o exemplo de uma equipe médica que não mede esforços para humanizar o atendimento aos pequenos pacientes de um hospital público de São Luís. O sorriso da Ana Luísa tem uma explicação. A brincadeira antes do atendimento ameniza o fato dela estar internada há alguns dias e tranquiliza o coração da mãe. Deixa a criança até mais à vontade, com menos medo, porque ela estava totalmente, chegava de branco aqui, ela já estava no pânico, chorando, já pediu os meus braços, agora não. No guarda-roupa de fantasias ainda tem Homem-Aranha, unicórnio e até criança que entra na onda e se veste igual. Tudo para tornar a internação dos pequenos pacientes menos difícil. Com a doutora vindo assim, fantasiada e tudo, é mais lúdico para a criança, Ela gosta mais, ela fica mais à vontade. Parece que sai um pouquinho desse cenário de hospital. A gente fica mais como se não estivesse aqui, quebra um pouco, Porque a gente já fica tão preocupada, apreensiva com tudo, mas tá tranquilo, tá ficando tranquilo. Por baixo da fantasia, a pediatra Angélica. A médica decidiu trocar o jaleco branco tradicional pelo colorido dos personagens de desenhos animados. Começava com alguns adereços, com orelhinha de coelho na Páscoa, gorro de Natal do Papai Noel, às vezes na Semana da Criança algumas coisas mais bem elaboradas, e comecei a ter pedidos. Então, a partir do pedido Homem-Aranha, Batman, Princesa, Unicórnio, e isso vai fazendo a minha cartela de fantasias, Porque todo dia a gente vem para agradar aquela criança que pediu, ou aquela criança que está mais depressiva com o quadro que está apresentando, porque eles enfrentam sérios problemas todos os dias, e a gente vai tentando alegrar. O atendimento humanizado por aqui acabou virando uma rotina. A ala pediátrica agora está bem mais colorida, até entre os médicos e enfermeiros. Esse ambiente mais leve também tem refletido no quadro de saúde dos pacientes por aqui. A gente sabe que tem uma aceitação melhor, agrega a criança, é um acolhimento diferenciado. Eles evoluem sempre sempre em benefício, sempre positivamente. A equipe do Hospital da Ilha, onde a médica trabalha, diz que a ideia estimula outros profissionais a terem o mesmo olhar humanizado com os pacientes. Fica contagiando a equipe completa, toda. Todos nós engajamos nessa luta em trazer para a criança menos sofrimento, mais tranquilidade, paz, aceitação do tratamento, entendeu? Então fica uma coisa que a criança, ela não se sente dentro de um hospital. Angélica já tem outras ideias de personagens para colocar em prática daqui para frente. Para continuar arrancando sorrisos como o da Ana e olhares como o da pequena Esther.
Às vezes a gente desacredita na evolução do ser humano, de um ser tão pequeno, de um recém-nascido, e muitas vezes mesmo o bebezinho, ele enxerga, ele acompanha, ele sorri. Então a gente tem uma resposta independente da idade. E os pais também, então é muito gratificante. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional. Hoje um pouco mais cedo, às 8 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você.